Eu sou muito fã de esportes. Não acompanho de perto todos, mas as Olimpíadas foram ano passado. Então, o que eu conseguia acompanhar, eu acompanhava. Teve muitos brasileiros e pode ter certeza que eu estava torcendo para todos. Foi ótimo ver atletas brasileiros no tênis, surf, basquete, até esportes alternativos, tiro ao alvo, arco e flecha, até futevôlei. Tínhamos representantes nos esportes mais populares do Brasil, vôlei masculino e feminino, e a seleção feminina de futebol chegou na final. Enfim, aonde eu quero chegar é que teve um esporte que ficou muito mais mainstream quando chegou nas Olimpíadas: o skate. Certas mídias como o TikTok e o Instagram foram relevantes para popularizar o skate. Até certas personalidades, o Nigel Houston, a Raíssa Leal, o Gustavo Ribeiro. Mas eu sinto que tanto para nós brasileiros quanto para os gringos, o primeiro contato que tivemos com o skate foi com a franquia de jogos Tony Hawk Pro Skater. Uma pena que eu não posso colocar a soundtrack aqui. As músicas do Goldfinger ficaram presas na minha cabeça por anos. Tá, so here I am, what you think to that I am, where you know to that I am, pretending I'm a Superman. Tá. As músicas são incríveis, combinam com toda a ambientação bem anos 2000 dos jogos. Sabe, um estilo punk, radical. Esses jogos são muito carismáticos. E além disso, eram divertidos de jogar. Tanto que a história nunca foi seu ponto principal. Apesar de ter, todo mundo gostava de pegar aquelas fitas, as letras para formar a palavra skate e fazer milhares de pontos. Com isso, tínhamos uma galeria de várias personalidades famosas do mundo do skate. O skatista que dá nome a essa franquia e provavelmente o skatista mais famoso de todos os tempos, o Toninho Ávila, ou para os mais íntimos, Tony Hawk. Além de contar com o Bob Burnquist, nosso representante, o Chad Muska, o Rodney Mullen, o skatista mais importante de todos os tempos, sem contar os personagens secretos como o Homem-Aranha, o Wolverine e até o Shrek. Acho que os meus favoritos são o Tony Hawk American Wasteland e o Tony Hawk Pro Skater 4. Teve uns que eu não sou muito chegado, Proving Ground, Project 8, e depois teve aquela cagada do Tony Hawk Pro Skater 5. Mas depois de uns bons anos, essa franquia voltou aos trilhos com o remake dos dois primeiros jogos. Além do Tony Hawk, a gente teve outros no mesmo estilo, mas uma franquia que começou ali em 2007 voando baixo e teve seu auge em 2010 foi a franquia Skate. Yeah, listen, are you out there doing what you need to be doing? Because the board sales are slowing down. Make sure you get out there and get some coverage and do some stuff, alright? Me diverti muito com esses jogos. A franquia Skate, apesar de ter uma gameplay mais puxada para o realismo, ainda focava muito em uma parte mais arcade, fazer ponto. Até as missões geralmente eram em competições de fazer a melhor manobra ou juntar mais pontos. A cidade era seu parque de diversão e o skate era seu brinquedo. Eu me lembro que eu joguei skate pela primeira vez em 2020, mas eu conhecia anteriormente por conta do modo Half Meat ou os vídeos do Lipão. Mas eu joguei muito. Até que em 2021 eu decidi comprar um skate. Pois é, esse rapaz aí que vocês acabaram de ver é o locutor desse canal. E eu não ando muito bem, mas eu decidi falar de jogos de skate porque, além de ser um praticante do esporte, sinto que os jogos atuais que são lançados dividem muito os jogadores. Os jogos que eu falo são Skate XL, True Skater e Session, o Dark Souls dos jogos de skate. Eu tive o primeiro contato com esses jogos mais simuladores com um vídeo do Skate BR de Skate XL. Um tempo depois eu vi que lançaria o Session e lançou com uma promoção. Comprei. Tive dificuldade nas primeiras horas, já que não estava acostumado com os controles, já que dependendo da sua instância no skate, com o analógico você controla um pé e com o outro analógico você controla o outro. E os gatilhos fazem você ir para os lados. Enfim, depois de muitas horas não sabendo fazer nada, acho que comecei a entender o jogo e que realmente os comandos fazem sentido, e então eu comecei a me divertir. Mesmo eu não sendo tão fã de jogos simuladores, depois que você entende as mecânicas do jogo, acho que tanto Session quanto Skate XL você se diverte, principalmente se você tem um conhecimento de skate. Claro que você pode se divertir se não praticar, mas como um jogo de simulador, ele tenta te fazer se sentir mais próximo da experiência real do que é andar de skate. E as primeiras horas desse jogo irão ser frustrantes, igual andar de skate.
Claro que os primeiros muitos meses de skate podem ser bem mais frustrantes, até entender o que é skate. E assim também entender que jogos diferentes vão te fazer divertir de formas diferentes. Qual o tema principal de Tony Hawk Pro Skater? E qual o tema principal de Session? O skate. Apesar de um ter uma gameplay mais complicada e o outro ser mais pegue e jogue, os dois podem te divertir. É tipo God of War e Devil May Cry. Os dois são hack and slash, mas os dois te divertem de maneiras diferentes. Acho que essa mensagem é principalmente para mim, já que durante um tempo evitei jogar Tony Hawk só por ele não representar uma visão real do que é skate, algo totalmente bobo. E como eu disse, skate na vida real pode ser bem mais frustrante. E no Tony Hawk, ele encara mais como um jogo arcade, e não há problema nisso, já que, como dito anteriormente nos vídeos desse canal, videogames são feitos para se divertir. E o Session, Skate XL e True Skater, eles vão te propor experiências diferentes. Podem não atrair tanto público quanto os jogos do Tony Hawk, mas o importante é que a parcela que gosta de jogos de simulação, ou qualquer tipo de jogador, pode acompanhar os dois jogos e, além do mais, se divertir com os dois.